No documentário De Roma para Putinga, as fotografias e as obras de arte aparecem em imagens coloridas, enquanto os depoimentos são sempre em preto e branco. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Baldo, Bianchini Empreendimentos, Benoit, Motormac, Tritec e Três Tentos. Apoio Lume. Realização Gaita Produtora, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Brasil, Governo Federal. Meu pai, quando era meninote, Maria Fontanive Franco. Houve um concurso na localidade onde eles moravam. Ela é magra, de cabelos curtos e grisalhos e óculos. O que apresentasse uma estátua mais parecida com Nossa Senhora ganharia uma bolsa de estudo em Peneza. Está numa sala com quadros na parede. Ele fez a imagem de Nossa Senhora e era tão perfeita que ele ganhou essa bolsa de estudo porque eles eram pobres. Foto de rapazes em ateliê. Então foi estudar em Veneza através dessa bolsa de estudo que ele ganhou. Kleber Zerbielli. Ângelo Fontanive nasce em Taibon em 1901. Uma pintura de Fontanive de 1968 revela um pouco do que é a sua cidade, a sua comune na Itália. Pintura de um vilarejo. Impressionado, assim, porque é uma vila, né? Benito assim, Fontanive. Erma, né? Muito frio, um inverno muito longo no meio das montanhas, o sol tem um espaço reduzido para aparecer. É uma arquitetura meio derivada da necessidade, vamos dizer assim, né? Kleber. Esse vilarejo sofre uma avalanche, morrem dezenas de pessoas e outras dezenas ficam desabrigadas, feridas. Nesse lugar lindo, mas no entanto com esse sofrimento, com esse desastre. No jornal La Libertà, publicado no Brasil, em sua primeira edição de 1909, nota no jornal, publica esse desastre, que é essa nevasca, que é essa avalanche de Taibon. O jornal La Libertà passa a se chamar Il Colono Italiano em seguida, e alguns anos depois, Estafeta Rio-Grandesa. Capas dos 3 jornais. Muitos dos que vieram para cá traziam uma bagagem cultural. Vanildo Zunho. Tinham as relações com a Itália. E também a gente não pode esquecer que a partir dos anos 15, 20, houve toda a influência do fascismo nascente na Itália, que tinha a expectativa de formar a grande Itália ultramar. O Fontanive faz parte desse movimento porque ele junta a imprensa com a arte. Em jornal, nota sobre Fontanive. Nos anos 26, 28 começam a aparecer e cada vez mais constantemente as suas obras, e ele também, como um retorno, começa a divulgar e apresentar a sua obra no Correio. Manchete sobre Fontanive. Caminho de mão dupla. O Correio Rio-Grandense apoia a obra e o Fontanive, ele apoia o Correio Rio-Grandense dentro dessa perspectiva de uma proposta de arte e de uma proposta de igreja e de uma proposta de sociedade. Foto colorida do casal Frida e Ângelo. A gravação é transcrita em tela preta. Era tudo a pé, tudo a pé. Ir a pé? A gente não conhece a estrada nem nada. Era aquela carroça com 6 mulas na frente. E lá para cima daquelas pedras na estrada. Tinha o sapato também. Me cansei, então tira sapato. De pé no chão, não era acostumada com as meias. Aos poucos rasgava tudo, porque caminhar de que jeito? Na carroça ia num sol, que era no verão. O Ângelo desceu e cortou uma árvore. Senta e segura a árvore, que faz sombra. Segura para fazer sombra. Depois nosso cunhado disse: vamos parar a carroça, que lá naquela roça tem melancia bonita. Vamos cortar. Parou a carroça, foi lá embaixo e cortou. Era uma abóbora. Pensava que era uma melancia. Tinha cor verde. É cor de melancia, mas era abóbora. Vamos, até que passamos um rio. Até que chegamos em cima, do outro lado do monte. Lá para cima, na Figueira. Lá em cima, em Ilópolis. Aquela estrada para Putinga. A palavra Putinga se destaca em letras maiores. A transcrição do diálogo se apaga e surge o título De Roma para Putinga, sobreposto a fotos em preto e branco.
Kleber. Fontanive chega no Brasil em 1926. Tem cabelos escuros e olhos claros. Esse anúncio no jornal Estafeta Rio-Grandense, porque ele coloca como seu endereço de contato o endereço do padre. Porque imagina, nesse período na colônia, sem contato algum e transitando de um lugar ao outro, tinha que ter uma base de referência. E a base, então, é o padre Cleto Benvenu. O padre Cleto Benvenu é o responsável pela boa imprensa em Porto Alegre, e através de Cleto Benvenu, Fontanive tem contato com os missionários escalabrinianos. Os missionários escalabrinianos, então, com a promessa de muitas obras nas suas novas colônias, principalmente no alto do Vale do Taquari, vista aérea de igreja, para que Fontanive tome coragem de voltar à Itália, casar-se com sua amada e, a partir de 1927, vir em definitivo para o Brasil. Deve ser muito difícil isso, né? Mário Fontanive. Essa vinda de Veneza, por mais que a Itália tivesse com dificuldade... Tem cabelos e barba curtos e grisalhos e usa óculos. Uma riqueza muito grande lá, cultural, né? Ao fundo, uma parede com quadros. Vem aqui para o interior do Rio Grande do Sul, que devia ser uma coisa muito erma, assim, né? Muito inóspita, né? Acho que foi uma vida muito difícil no começo, né? Kleber. No jornal Estafeta Rio-Grandense, na edição de novembro de 1927, encontramos o anúncio Nota em jornal da festa da paróquia e também das perspectivas de inauguração da pintura de Fontanive. Cria uma tela, toda uma cena original. Essa cena não foi interpretada até o nosso estudo porque ela não tem referências no iconográfico católico. Na igreja de São João Batista, Altamir Moreira. Esperança, tem alguns elementos que remetem ao barroco. Tem cabelos e barba então, castanhos. Na minha tese, eu coloquei que havia alguma semelhança com as pinturas de Tiepolo, porque tem uma referência ali, uma escadaria, e também a questão dos céus abertos, na visão de baixo para cima, que é uma característica das pinturas de tetos barrocos. É a história ocorrida em 1905. Kleber. No vilarejo de Esperança. Esperança recebe ainda em 1896 um grupo de frades franciscanos da França que vem para abrir um convento em Esperança. A vinda desses frades franciscanos teve apoio inicial do pároco, que era um padre italiano, mas posteriormente nasceu um conflito entre esse padre italiano e esses freis. Mas esse conflito culmina com a vinda do bispo da Arquidiocese de Porto Alegre para tentar resolver esse conflito. E o conflito não é amenizado, destruíram os paramentos, as vestimentas, enfim, ninguém morreu. No dia seguinte, o bispo então retorna a Porto Alegre e envia um ofício para resolver o problema, tirou a presença da Igreja Católica em Esperança. Então, nem um lado, nem um outro. E criou-se então o sentimento na comunidade, no vilarejo de Esperança, de que teriam sido amaldiçoados pelo bispo em função deste atentado. Passaram-se os anos, a poeira baixou e chegaram então os missionários escalabrinianos para assumir essa paróquia. Os missionários escalabrinianos vêm com a profunda missão de unificar o povo. Então, nessa imagem, fica muito evidente os personagens principais dessa história. Obra de Nós temos, Fontanive. por um lado, o capuchinho com sua típica vestimenta. Figuras em Nós temos destaque o bispo quando com mencionadas. todos os parâmetros que identificamos com o bispo. E nós temos uma outra pessoa que está de costas para esse grupo. E um quarto personagem dessa cena é uma pessoa que está olhando para a fotografia, esse que é supostamente um outro padre, e isso na pintura tem um significado. Eu participo dessa cena, mas eu sou espectador e não estou nessa cena. Então nós entendemos que deve ser o padre mecenas, o padre escalabriniano, Filippo Flesia, que encomenda a obra a Fontanive, que está com a missão de reunificar o povo. E Fontanive utiliza nessa pintura elementos típicos da pintura renascentista, que é a construção de um cenário, é como se fosse uma fotografia. Então você vai ver em perspectiva o vilarejo, as colunas de uma igreja, e separando entre o que é terreno e o que é divino. Anjos carregam uma nuvem. Carregando a cruz também em direção ao templo. Enquanto isso, o anjo de Deus, que derrubou o demônio que as pessoas acreditavam dominar o vilarejo, e o demônio está caindo no corpo celeste. Anjos seguram flâmula com a frase: as portas do inferno não prevalecerão, como um símbolo da vitória da igreja de Pedro, Altamir. igreja de Roma, sobre todas as adversidades. Kleber. Esse é o símbolo máximo da reunificação desse conflito vivido 22 anos antes. O famoso conflito de Esperança. É em Esperança que nasce o primeiro filho do casal Ângelo e Frida. Essa criança chama-se Benito Fontanive. Foto do casal com 2 A filhos. história é que uma criança demorou 6 dias para nascer,
e ele era gordinho, Fontanive desce a cavalo até Mussum, busca uma parteira que traz a esperança e salva o seu filho. Esse filho nasceu então com mais de 6 quilos e viria a se tornar um grande arquiteto, construtor, por exemplo, da PUC Rio Grande do Sul. Benito, junto à maquete da PUC. Nasce gordinho, Ângelo Fontanive passará em suas pinturas a pintar anjos gordinhos. Anjos sobre fundo amarelo no interior de uma cúpula. O padre Filippo Flésia foi o mecenas de Fontanive. E nas cartas aos seus superiores, ele solicita a ida para uma próxima paróquia. Eu vim para a Esperança, eu concluí a ornamentação da igreja, eu quero seguir o meu caminho. E manifestou o desejo em carta de ir para a paróquia de Itapuca. Itapuca não é o município de Itapuca, e sim a atual Itapuquinha. Só que Itapuquinha compreendia todo o território da Serra da Figueira. Essa região tinha grandes divisas em função da exploração da araucária. Então, naturalmente, esse padre gostaria de ir para essa nova região para ser, então, protagonista dessa região e construir as suas novas capelas. Por isso que Fontanive, então, diz: "Volará de noite em cielo de luna para poder andar via sulla figueira". É justamente desse período na cidade de Ilópolis que nós temos os exemplares dos chalés alpinos. Os chalés de Ilópolis foram identificados por Júlio Pozenato desde 1983 como algo exótico na nossa arquitetura. Chalé rosa e branco. Ângelo Fontanive, então, passa a viver em Bento Gonçalves, tendo seus trabalhos recomendados ao construtor Reinaldo Giacomelli, que é sogro de Alberto Bozeto. Alberto Bozeto, que vive em Ilópolis, que constrói o seu chalé alpino. Pela falta de outras construções nesse momento e pela necessidade de sua esposa ter o acompanhamento médico, e Ilópolis nesse momento não tem médico, a família passa a viver em Bento Gonçalves. Já em Bento Gonçalves, então Fontanive produz uma série de obras que vão desde igrejas a armazéns, casas. Uma importante construção de Fontanive em Bento Gonçalves é a famosa Casa Milani. A Casa Milani em Bento Gonçalves é conhecida como Casa Torreão, porque ela tem uma torre externa. Projeto da casa. A criação das novas paróquias constrói a casa paroquial em Arvorezinha e constrói a igreja de Charqueadas. Charqueadas é um importante distrito de Iputinga. O padre que está em Ilópolis é então transferido para a Vila Maria. Contrata os serviços do arquiteto Ângelo Fontanive para projetar e construir a igreja de Vila Maria. Vista aérea de uma igreja branca. Concluída a igreja de Vila Maria, Fontanive é convidado para pintar a importantíssima igreja de Colorado, atual Colorado, que na época se chamava Boa Esperança. Imagem aérea de uma igreja de fachada suntuosa. Os afrescos dessa igreja são similares ao que Fontanive viria a produzir posteriormente em Sarandi, com a diferença que em Colorado é arte mural, já em Sarandi são óleo sobre tela. Ambas as obras encontram-se nas naves centrais das suas igrejas. O interior de duas igrejas. Inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Fontanive constrói então a igreja de Ilópolis. Vista aérea da igreja. E constrói também, nesse mesmo período, a igreja de Arvorezinha. Vista aérea de igreja construída no alto de um morro. A Europa está em guerra, não se pode falar italiano na região, e o artista se encontra nessas pequenas vilas produzindo as obras importantes que são as igrejas desses locais. Vista aérea da Praça Itália, em frente à igreja de Ilópolis. Essa igreja que nós estamos vendo o sino tocar foi uma das obras do seu anjo, do velho anjo, como a gente chamava ele, Vecchio Angelo. José Fontanive. O vô, assim, não era uma pessoa de falar muito, o vô era um cara muito na dele, muito quieto. Está assim, em frente à igreja. A palavra que eu mais encaixo ele é um cara meio taciturno, assim. Ele estava sempre fazendo alguma coisa, ele não parava, mas ele era de poucas palavras, assim, era de muito agir, mas de poucas palavras. É gozado, porque Mário. Ele devia ter muito conhecimento, estudou em Veneza, e isso eu só sabia pelas pinturas que eu via. Pintura, né? de um homem branco, de cabelos grisalhos e curtos, com um topete ondulado. Eu sempre quis achar as raízes, né? Quando eu viajei para a Itália era por isso, para achar as raízes. Né? José. E nem imaginaria que uma parte estaria aqui, né? Porque eu sempre achei que era Bento, assim, não imaginava que fosse isso. Dino Ferri. A igreja de Ilópolis é um santuário, coisa que sempre o padre esteve junto ao desenvolvimento da população. Então, todas as atividades sociais que ocorreram com o desenvolvimento do município, o padre sempre teve participação efetiva. Tem cabelos e bigode brancos. A par, naturalmente, daquelas construções dessas igrejas maravilhosas que temos em tudo que é cidade.
tenha uma participação e serviu também para o povo se desenvolver através do comércio, da indústria, sempre teve aquele início fundamentalmente religioso. Kleber. Fontanive é chamado por seu mecenas, Filippo Flesia, a projetar e construir a igreja de Sarandi. Vista da igreja a partir da escola Sarandi Aesa. Eu nasci em Sarandi. Maria Fontanive Franco. E saí de lá bebê. Mas o pai já tinha construído a igreja e praticamente pintado toda ela, né? Márcia Tomazini tem cabelos pretos. Eu me lembro quando eu era criança. Usa óculos e cachecol. Principalmente nas festas, na igreja matriz de Sarandi. Eu me lembro que a gente ficava encantada. Gente, ficava encantada com as pinturas nas paredes da igreja, que era belíssima. Era um momento mágico para mim ir na igreja. E aquelas obras eram tão impactantes na minha vida. Me marcaram tanto e me impressionava como uma pessoa poderia ter tanto talento em criar tamanha maravilha, assim, que encantasse a todos. Eu sempre soube que Locatelli teria sido o criador dessa obra. Fontanive estudado na Escola de Belas Artes de Veneza e Aldo Locatelli estudou na Escola Andrea Fantoni de Bergamo. Ana Paula Boneberg. Seus professores já tinham alguma influência no Renascimento, passaram isso para os artistas, certo? Então eles vêm para cá e eles retratam, por exemplo, a figura dos Pucci, né, dos anjinhos, que aparece tanto no Aldo Locatelli quanto no Fontanive, só que a gente vê claramente a diferença iconológica, a diferença nas formas desses anjinhos, né? Uma coisa que me chamou muita atenção vendo pela primeira vez uma obra do Fontanive. Tem cabelos loiros e lisos, com franja. Ele usa a técnica Trompe-l'œil, que é aquela técnica em que a gente pode quase tocar nas pinturas, certo? O Locatelli não usa essa técnica. A obra sobre o conflito de esperança. No lugar que o pai trabalhou, ele formou as mãos de obra que ajudavam ele e ao mesmo tempo aprendiam. Maria. Então ele era realmente um professor. E de Bento Gonçalves, depois nós fomos para Tapejara, onde ele fez o projeto da igreja de Tapejara e chegou a construir a igreja de Tapejara. Igreja com uma torre à esquerda. Passa a ter sua obra reconhecida e ganha então uma nova encomenda, que é a construção da importante igreja de Tapejara. Uma igreja cheia dos frontões, são típicos da arquitetura grego-romana, que são esses formatos de casinhas em todos os lugares na frente da igreja. Kleber faz um telhadinho com as mãos. Eu fui alfabetizada na escola ali, que era do lado praticamente quase do lado da igreja. Maria. E de lá então nós moramos 5 anos, eu acho. E dali nós fomos para Porto Alegre. Todas as obras de arte que ele fez por fora da igreja que tem ali, que tem gesso e coisa, eu me lembro do pai fazendo tudo isso em formas. Fachada ornamentada da igreja. Quem ajudava ele nas férias eram os guris. Os guris que eram o Benito e o Luiz. Então eles ficavam em férias de verão, no caso, e ajudavam o pai a fazer essas formas, né? E ali tinha a obra toda e aqueles montes de areia e de material, e isso tudo eu me lembro. Eu era pequena. Foto da igreja em construção. Na escola onde eu fui alfabetizada, nós olhávamos assim para cima e víamos o pai pequenininho lá em cima nos andaimes. Ela sorri. Na hora do recreio, nós olhávamos para lá, porque era eu e o Vades, o meu irmão. Eram os últimos, né? E então nós olhávamos para cima e o pai estava lá nos olhando, lá em cima daquele andaime, né? Pequenininho, nós olhávamos para ele, né? Imagem do Cristo com os braços abertos no alto de uma igreja. Abaixo, as casas de uma cidade do interior. A tela se divide em duas. À esquerda, a igreja de Putinga. À direita, o Vaticano. À esquerda, José Benito e Carla Fontanive entram na igreja. À direita, um homem retira uma grande pasta de uma prateleira repleta de pastas semelhantes. Texto digitado no alto de uma folha com carimbo do Archivio Generale.
Reverendíssimo Padre Giovanni Sofia, Casa Generalizia M. Scalab, Via Calandrelli número 11, IMI, Roma. Putinga, 20 de maio 1948. Caríssimo Padre. Caríssimo Padre, espero que esta encontre Vossa Reverendíssima, assim como todos os co-irmãos, em ótima saúde espiritual e corporal. Um homem de óculos lê a carta sob a luz da luminária de uma mesa de escritório. Com certeza, para vós será uma grande surpresa ver chegar em vossas mãos uma carta de quem sempre foi como morto por escrito. As cerdas de um pincel tingem de verde uma tela branca. Vós conheceis as poucas habilidades literárias do interessado, bem como o baixo espírito em se expressar, como se diz. No escritório. Quando me movo é apenas para incomodar, como agora. Finalidade desta é pedir um grande favor à vossa paternidade. E, se não vos for possível pessoalmente, podereis fazê-lo por meio de outro co-irmão de Roma. Trata-se do seguinte: estou trabalhando para embelezar a igreja paroquial de Putinga, onde vivo há quase 8 anos. Pinturas sacras. Fiz construir 3 novos altares em alvenaria, não em mármore, porque por aqui custa uma fortuna. Mas são altares artísticos, desenhados pelo Sr. Angelo Fontanive, diplomado pela Academia de Belas Artes de Veneza. Em animação, uma pomba voa entre anjos. O mesmo já pintou 4 grandes quadros a óleo. 4,5 metros por 2,60 metros, que servirão para preencher o grande vazio que existe sob as 4 janelas da abside. Em animação, um homem põe um anel no dedo de uma mulher. Na abóbada desta, gostaria de pintar a purificação da Virgem Maria, mas não achei pinturas satisfatórias. No entanto, ao longo destes últimos tempos, tive outra ideia que, segundo alguns, seria ainda melhor. Mas, mesmo assim, estamos desprovidos de materiais. No escritório. Naquele lugar, ficaria bem representada a disputa do Santíssimo Sacramento de Rafaelo, quase como lembrança do 5º Congresso Eucarístico Nacional, a ser realizado em Porto Alegre no final de outubro próximo. Cúpula preenchida por anjos gordinhos. Para isto, suplicaria que vos interesseis, ou de interessar qualquer outro co-irmão, para adquirir uma oleografia colorida da disputa do Santíssimo. Precisaria também da purificação da Virgem Maria. Um artista desenha um menino. Autores desta parece-me que sejam Tiziano e Tintoretto. Se for possível encontrar estas pinturas, seria um favor se pudesseis enviá-las via aérea e o quanto antes, a fim de não deixar desocupado o meu artista. Espero que no centro de nossa sagrada religião será fácil encontrar estas pinturas, pois isso seria impossível neste Brasil. Encerro apresentando meus mais respeitosos e filiais obséquios à Sua Eminência, o Cardeal Rossi. No escritório. Assim, eu vos encarrego de saudar carinhosamente a todos os co-irmãos de Roma, conhecidos ou não. Saudai os 2 clérigos riograndenses, que esperamos que façam bons progressos. Agradecendo-vos antecipadamente e desculpando-me pelo inconveniente que posso vos ter causado com esta minha tão prolixa. Professo-me de vossa paternidade reverendíssima, co-irmão em Cristo, Padre Victório de Lorenzi, missionário scalabriniano. Putinga, Rio Grande do Sul, Brasil. A carta em uma pasta com outros documentos. Olha a riqueza de detalhes. É maravilhoso. José e Benito estão na igreja. Espetacular. José, Benito e Carla contemplam a cúpula, repleta de imagens que parecem tridimensionais. Detalhes são vistos de perto, com efeitos de animação. Uma pessoa ajoelhada, de mãos postas, move a cabeça para frente e para trás. Um homem aponta algo com um indicador. Em um trono de espaldar circular, Jesus Cristo aproxima dos ombros as mãos espalmadas. As asas de 2 anjinhos se agitam levemente. Sobre fundo amarelo, muitos anjos gordinhos.
Um homem de barba branca, em pé atrás do trono de Cristo, segura uma esfera em uma das mãos. Com a outra, faz o sinal da cruz. Uma pomba luminosa voa pela pintura abaixo, passando por um altar e indo pousar em um medalhão dourado no centro da imagem. José em frente à igreja. Se ele pinta aquela cúpula na Renascença, ele estaria com o nome nos livros da Renascença. Tu pode ter certeza absoluta disso, né? É uma coisa impressionante a cúpula. Kleber. Alguns personagens não tão importantes, terrenos na pintura de Rafaelo, dão lugar aos missionários escalabrinianos que estão no vilarejo de Putinga. Como curiosidade, Rafaelo, na disputa ao sacramento que está no Vaticano, pinta Urbino, sua cidade natal. Fontanive não pinta a sua cidade natal, que é Taibon, e sim pinta a Catedral de Porto Alegre, que será inaugurada no Congresso Eucarístico no final de 48. A catedral em detalhe da cúpula. Será inaugurada a Catedral de Porto Alegre e Fontanive já homenageia antes disso lá em Putinga. Na biografia publicada na Itália pela Città Nuova, exibe uma página do livro. Na página 832, encontramos então a referência da pintura na Catedral de Piacenza, que Fontanive reproduz em Putinga. Em uma pintura com efeito de animação, Jesus Cristo, ao lado do Pai, coroa a Virgem Maria. Aquela cúpula, Benito. Ela impressiona assim pelo número de personagens. O que me chama muito a atenção são as cores. Os mantos, as cores dos mantos, vermelho, azul esverdeado. Apesar de ter passado, mais de 70 anos, né, as cores ainda chamam a atenção, né, um afresco. Carla Fontanive. É emocionante reviver essas cenas. Então o vô realmente era um artista, né? Era um artista que emociona. Mesmo para quem não conhece o autor da obra, tem cabelos curtos, grisalhos. Passa uma mensagem naquilo tudo. Então é muito gratificante, a gente se surpreende. Cada vez que a gente olha, a gente se identifica e se emociona com as obras dele. Interessante, eu fui visitar um dia Putinga. Mário. Para ver o trabalho do vô, né? Eu já conhecia só pinturas dele, das casas do pai, do tio, essas coisas assim. Foi bom ter ido lá, né, ver a igreja e a recepção que a comunidade lá me receberam, assim, como se eu fosse uma pessoa importante lá para Putinga, né? Me surpreendeu aquilo, né? Temos um nome a zelar. José. Agora, né? Principalmente depois de saber toda essa trajetória do vô aí. Maria. Esses locais onde o pai fez essas construções, ele praticamente fez instalou um marco daquela localidade. Ele deu como que uma identidade para aquele lugar. E isso aí ajudou muito as pessoas se unirem no momento de estarem ali presentes ou estarem ali participando de algum evento. Isso aí uniu muito esses locais. Então, eu acho que isso aí seria uma homenagem a ele e a todas as pessoas que moram nesse local, que conservassem e mantivessem aquilo ali como se fosse uma relíquia, porque não existe mais a pessoa que fez aquilo. Então, aquilo ali é imortal. Ele está presente na figura daquelas pessoas que estão ali, daquelas igrejas que ficaram. O que é para o senhor a memória? Dino Ferri sorri. O que é a memória? A memória eu não saberia explicar. É um dom de Deus. Em tela preta. In Memoriam de Dino Ferri, que sempre incentivou a realização deste filme. No ano de 2020, foi destruída a primeira pintura de Fontanive no Brasil, na Vila de Esperança, hoje município de Vespasiano Correia, Rio Grande do Sul. Kleber Zerbielli moveu ação no Ministério Público do Rio Grande do Sul, e a Mitra Diocesana reproduziu a pintura original de Fontanive. A câmera percorre a pintura de baixo para cima. O demônio está caído nas escadarias, sob o olhar dos religiosos e a lança do anjo de Deus. Sobre uma nuvem, um casal com um bebê.
No topo da imagem, a flâmula com a frase "As portas do inferno não prevalecerão", em latim. Em tela preta, direção, roteiro e fotografia, Kleber Zerbielli. Assistente de direção, Antônio Herold. Incrível, puta. José faz cara feia e leva a mão ao bolso das calças. Aproxima o celular da orelha. Ô Jacaré, eu já te ligo de volta, agora eu sou artista, eu tô gravando uma filmagem aqui. Agora eu sou artista. Tá bom, valeu. Tela preta. Operação de drone, Eduardo Poleto, Gustavo Gisleni. Pesquisa, Marco Bucci, Mário Fontana. Tradução italiano, Marco Bucci. Produção executiva, Rafael Fontana. Direção de produção, Maurício Horn. Produção, Laura Tebaldi. Acessibilidade, 1000 palavras. Trilha sonora, Quinteto Cangerana. Segue-se um agradecimento a 16 pessoas e instituições.